A globalização, de acordo com o Dicionário Aurélio de 2003, é definida como processo típico da segunda metade do século XX que conduz à crescente integração das economias e das sociedades dos vários países, especialmente no que toca à produção de mercadorias e serviços, aos mercados financeiros e à difusão de informações. As novas tecnologias de comunicação e de processamento de dados contribuíram enormemente para a globalização. A comercialização de mercadorias existe há muito tempo. O transporte de produtos da China para Roma por meio da Rota da Seda é um marco histórico para o comércio, que deixa de ser local e passa a ser global. O século XV foi marcado pelas primeiras interações históricas e econômicas com as Américas. 3 séculos depois, a primeira onda de globalização teve início. A primeira revolução industrial foi marcada pela dominação geográfica e tecnológica da Grã-Bretanha e possibilitou o transporte de mercadorias a longas distâncias e a fabricação de produtos demandados por todo o mundo. O comércio internacional se intensificou continuamente e diferentes países participavam do comércio nas áreas em que eram mais competitivos. A primeira onda de globalização e industrialização foi acompanhada também de acontecimentos muito críticos. A mercantilização do trabalho, as poucas políticas internas para balancear os ganhos e perdas da arbitragem internacional de mercadorias, as crescentes desigualdades de renda, a insegurança generalizada e uma nova estruturação de classes, a burguesia e o proletariado, marcaram essa onda de globalização. As mudanças geopolíticas e econômicas resultantes dessas consequências culminaram na Primeira Guerra Mundial, que afetou fortemente o comércio global. Com isso, deu-se início à segunda onda da globalização, caracterizada pelo comércio de bens combinada a políticas e sistemas de regulação, redistribuição e proteção social que auxiliaram na moderação das desigualdades e inseguranças trabalhistas e de outras perdas e ganhos da globalização. Marcada também pela automação e inovações da segunda revolução industrial, a segunda fase presenciou o estabelecimento de governanças internacionais, como a Organização das Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio, além de outras agências especializadas, que em grande parte incentivaram os países a firmar acordos de livre comércio. A terceira fase da globalização é caracterizada por altas tecnologias combinadas a baixos salários e a construção de uma economia de mercado global. Essa fase foi marcada pela defesa do livre mercado, liderada pelo neoliberalismo, que levou à reversão das regulamentações social-democratas e dos sistemas de redistribuição. A aprovação do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio em 1994, orquestrado pela Organização Mundial do Comércio, apoiado pelo Banco Mundial, FMI e outras instituições, globalizou o sistema de direitos de propriedade intelectual dos Estados Unidos. A proliferação de patentes foi sem precedentes. Em 1994, menos de 1 milhão de patentes foram registradas. Desde o acordo, esse número anual mais do que triplicou, garantindo lucros de monopólio por 20 anos ou mais. Apesar do nome, o neoliberalismo gerou o sistema de mercado menos livre já construído. Atualmente, o mundo é praticamente dominado por duas potências globais, os Estados Unidos e a China, e a nova fronteira da globalização é o mundo cibernético. A economia digital toma lugar através do e-commerce, serviços digitais, impressão 3D e inteligência artificial, por exemplo. A poluição também está globalizada. Efeitos devastadores na biodiversidade mundial e emissões descontroladas de gases de efeito estufa provocam efeitos por todo o mundo. São diversos os impactos da globalização atual. Tecnologias de informação, transporte, telecomunicação e informatização da sociedade tornaram possíveis a automatização de tarefas rotineiras e a flexibilização da produção. A presença do Estado mínimo provoca ou intensifica a especulação em moedas, aumento do fluxo de capital entre fronteiras internacionais, efeito estufa, engenharia genética, poder de corporações multinacionais, novas divisões do trabalho e outras diversas faces da sociedade são influenciadas ou são consequências da globalização.
A globalização compreende muitas práticas essenciais que contribuem com o crescimento da riqueza e da concentração de poder econômico. Na teoria, a globalização especula que o mundo deveria trabalhar em conjunto em diferentes frentes, com o objetivo de alcançar objetivos sociais, políticos e econômicos comuns a todos. No entanto, o que se vê é a influência diferencial e dominante de alguns países em organizações globais. Protecionismo, guerras comerciais, imigração, violência, desemprego e outros elementos que constituem crises políticas, econômicas, sociais e culturais são o outro lado da moeda da globalização. A globalização pode trazer vários benefícios, como, por exemplo, um maior fluxo de informação, acesso a produtos de diferentes nações, aprendizados culturais e novos empregos por meio de empresas transnacionais. Porém, as consequências da atual globalização no sistema capitalista podem acabar se sobrepondo sobre essas vantagens. Alguns dos pontos positivos da globalização, na teoria, não têm êxito na prática. A afirmação de que países pobres conseguem ter direitos humanos respeitados e condições para uma democracia através de capital e tecnologia estrangeiros são alguns exemplos. É importante citar que o movimento de alterglobalização, ele não condena a globalização por si, mas sim promove e propõe novas abordagens para essas relações, que hoje estão em crise. A crise que surgiu como consequência desse atual modelo de globalização pode ser dividida em três partes, segundo Macia: a crise ecológica, a crise geopolítica e a crise do neoliberalismo. A crise ecológica se dá principalmente pelo uso excessivo e sem consequência dos recursos naturais, degradação para exploração e para expansão do território, com o objetivo máximo do crescimento econômico, com mais inovações tecnológicas e expansão de empresas. A crise geopolítica é trazida junta com as crises econômicas que despontam em determinados países, mas que atingem diversas outras partes do mundo, como a crise global de 2008. A crise geopolítica surge em conjunto com as crises econômicas que despontam em determinados países, mas que atingem diversas outras partes do mundo, como a crise global de 2008. A crise do neoliberalismo também está ligada com as crises financeiras e econômicas globais, que acabam por destruir a confiança de que o neoliberalismo realmente funciona na prática. O neoliberalismo, que anda junto com a globalização, traz consigo a desigualdade social, por promover sempre a otimização do lucro em detrimento de políticas sociais e direitos humanos. Esses efeitos são sentidos em diferentes partes do globo, pois a globalização universaliza os padrões econômicos, sociais e culturais. Nesse contexto, é em meio à crise da globalização e às problemáticas do modelo neoliberal que novos movimentos, denominados de novas resistências, começam a emergir. Nesse sentido, foi na segunda metade dos anos 90 que o altermundialismo teve seu primeiro marco importante. Tal feito se trata do Levante de 1994, organizado pelo Exército Zapatista de Liberação Nacional em oposição ao Tratado de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA. O movimento zapatista, formado por indígenas, englobou e adotou alianças à luta contra a globalização neoliberal, o que marca o sentido de uma convergência entre vários movimentos. Existem diversos setores dentro do movimento altermundialista, que possuem origens e pautas diferentes, menos abrangentes, mas que complementam a totalidade do movimento. Além disso, mais levantes também foram evidenciados ao longo da história. Contudo, das manifestações de rua, destaca-se a que ficou conhecida por Batalha de Seattle, a qual reuniu 50.000 pessoas protestando contra a chamada globalização das corporizações, no encontro da Organização Mundial do Comércio. O altermundialismo nem sempre teve objetivos claros e definidos. De modo geral, os diferentes aspectos recorrentes do altermundialismo convergem ao criticar o modelo neoliberal, representando mais uma das alternativas ao capitalismo, resistindo à lógica de geração de capital em detrimento dos recursos naturais, da saúde da população mundial, da justiça, da democracia, da paz e da igualdade social. O movimento altermundialista se manifesta de forma visível por meio dos fóruns sociais e das grandes manifestações contra a OMC, o G8 ou ações ditas como imperialistas, como por exemplo a guerra do Iraque.
O movimento defende redes descentralizadas, múltiplas, diversas e heterogêneas, associando sindicatos operários e movimentos camponeses, ONGs e organizações indígenas, movimento das mulheres e associações ecológicas, intelectuais e jovens ativistas. Portanto, o altermundialismo se contrapõe às formas de sociabilidade mais hierarquizadas e verticais, como os modelos neoliberais atuais, e defendem alternativas de poder descentralizadas e horizontais. E a pluralidade é uma das fontes de força, crescimento e expansão do movimento, podendo-se entender a alterglobalização como o movimento dos movimentos. Atualmente, o Fórum Social Mundial é a expressão mais notória do movimento e agrega diferentes organizações. A primeira edição do FMS ocorreu em 2001, na cidade de Porto Alegre, nos mesmos dias do Fórum Econômico Mundial. Contudo, durante os pontos discorridos no FMS daquele ano, as possibilidades de transformação social anunciadas não traziam consigo as respostas acerca da natureza dessa outra sociedade. Não foi clamado um novo mundo em específico, mas sim a possibilidade de algum outro mundo diferente daquele. Na primeira edição, o FMS contou com 15 mil participantes, entre os quais 5 mil delegados e outras diversas organizações. Novas edições ocorreram nos anos seguintes, e o número de participantes e organizações presentes não parou de crescer. Principalmente após o advento da internet, a qual tornou muito mais simples a difusão dos ideais altermundialistas. Além disso, é válido ressaltar que o Fórum teve um papel ideológico decisivo, defende a possibilidade de um novo mundo, reacende a esperança e coloca em xeque os determinismos do neoliberalismo. A alterglobalização é um movimento que reúne diversas categorias de lutas sociais e nacionais, compostas por ativistas que apresentam uma vasta pluralidade de causas, estudantes, cientistas, jornalistas, comerciantes, desempregados e sindicalistas, por exemplo. Mesmo com essa heterogeneidade, no início do movimento, os objetivos comuns eram em torno de buscar e denunciar a crescente influência da Organização Mundial do Comércio, o peso da dívida do terceiro mundo e o poder das multinacionais. Os grupos buscam se fortalecer e mostrar soluções e resistências à lógica neoliberal da primazia do capital em detrimento do meio ambiente, saúde, justiça, democracia e igualdade social. Os participantes do movimento em geral se situam no espectro da esquerda, não moderada e distantes de crenças religiosas católicas. Entre as motivações para participar do movimento estão a afirmação de princípios morais de igualdade e justiça, oposição à dominação econômica e a vontade de impulsionar uma globalização diferente e transformar as estruturas políticas e a democracia. A diversidade teológica é bastante valorizada no movimento, e os objetivos são relacionados à conscientização sobre os riscos da globalização e a alteração da perspectiva sobre ela. Assim como citado anteriormente, um grande representante do movimento é o Fórum Social Mundial, pois reúne diversas entidades e movimentos, e possibilita um espaço de reflexões e encontro de milhares de vozes e vontades. A proposta dessa reunião é fortalecer iniciativas que levem a uma globalização solidária e respeite os direitos humanos universais em todas as nações e o meio ambiente, apoiada em sistemas e instituições internacionais democráticas a serviço da justiça social, da igualdade e da soberania dos povos, aumentando a capacidade de resistência social à violência usada pelo Estado e à desumanização. O Fórum Social Mundial não pretende ser uma instância representativa da sociedade civil mundial. Algumas iniciativas, como a Ciranda Internacional de Informações Independentes, que articula mídias independentes em prol do diálogo comum e colaboração entre jornalistas e comunicadores, e outras como a Economia Solidária, movimentos feministas, movimentos pela reforma agrária, ambientalistas, sindicalistas, antirracistas e muitos outros são fortalecidos nos encontros desses eventos. Portanto, a alterglobalização promove pensamentos com novas projeções globais vinculadas à solidariedade, liberdade e paz, cultura política baseada na diversidade, autogestão e horizontalidade, proporcionando um acesso aos direitos fundamentais para todos e todas. Alianças entre grupos vulnerabilizados pelo contexto da crise neoliberal, da globalização capitalista surgem como movimentos de emancipação que prolongam e renovam movimentos sociais. Essas articulações demonstram a necessidade de mudança e superação da lógica capitalista baseada na produção industrial, maximização do consumo e acumulação de capital. A base do movimento altermundialista é a busca pela descolonização, pela democracia, pela liberdade e acesso, portanto, afirma que através desses ideais um novo mundo é possível.